Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Pimentel, eu sou estudante do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Atualmente eu estou cursando a disciplina de Transferência de Tecnologia e Extensão Rural com o professor Marcos Teixeira, e o assunto dessa aula bem breve é sobre a mensuração do dano ambiental no âmbito das mudanças climáticas, né? Então, antes da gente falar propriamente sobre essa questão, vamos falar sobre um breve histórico, né, sobre as mudanças climáticas, quando essas discussões começaram, né, quando isso se tornou uma preocupação mundial. Então, o primeiro relatório publicado pela IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, ele foi gerado em 1990, né, e já começou indicando que a mudança do clima poderia significar uma ameaça aos sistemas terrestres. 30 anos depois, ocorreu aí o sexto relatório de avaliação do painel, né, e abordou aí que a influência humana no aquecimento do planeta ela é inequívoca. Então, a atual concentração de carbono, gás carbônico na atmosfera não tem precedentes ao longo aí dos últimos 2 milhões de anos, né, em todas as regiões do globo, em maior ou menor grau, já estão sendo afetadas pelo aquecimento global. Muitos ecossistemas terrestres e oceânicos e alguns serviços, né, que fornecem, né, já se alteraram devido ao aquecimento. Bom, surgiu também recentemente um outro relatório, né, que é o de 2022, aqui, e eu vou abordar principalmente sobre o Nordeste e sobre a Amazônia, né, e com relação ao Nordeste, foi citado aí que as áreas do Nordeste estão entre as mais sensíveis às mudanças do clima no continente, sendo previsto um aumento na temperatura média e na ocorrência de eventos extremos que estariam então associados às ondas de calor. Então, não só isso, mas também falou sobre a questão da precipitação, né? Então, vai ter uma alteração nos padrões, então, tendo essa diminuição no índice de chuva acumulado ao longo dos anos, você vai ter eventos de chuva aí mais espaçados, com precipitação intensa. Então, nesse sentido aí, é comentado também que o bioma da Caatinga e as populações que vivem ali vão sofrer mais com a escassez hídrica. Agora, com relação à Amazônia, vai ter um aumento da temperatura e as secas se tornaram mais frequentes, sobretudo em função do aumento do desmatamento associado à maior ocorrência de queimadas. As queimadas geradas muito pelas atividades agropecuárias, né, e também o garimpo ilegal que é muito frequente nessa região, e enfim, cuja combinação de fatores poderá fazer com que a região passe a ter um balanço negativo de emissões. O que significa esse balanço negativo de emissões? A floresta, ela como um todo, vai emitir mais gás carbônico do que absorver. Então, isso é bem preocupante, não só para o Brasil, né, mas para o mundo inteiro. Então, observando a questão para além da fauna e da flora, né, a discussão ela ultrapassa a análise de perdas só da questão da fauna e da flora, mas materiais, né, incluindo os meios de vida e culturas, sobretudo então quando existe a necessidade de migração forçada, né, quando uma população ela vai além daquilo que ela pode se adaptar, né, visto que ela vive ali desde sempre naquela região. Como é que a gente então pode mensurar esses danos, né? Se existem diversos fatores que a gente observa que abarcam toda essa questão, né? Então, antes da gente falar necessariamente sobre esses danos, vamos pensar um pouco sobre a diferença de dano e impacto, né? Uma reflexão para que vocês também tenham e deem seus chutes aí, tá liberado. Porque o impacto e o dano eles se diferenciam, né? O impacto ele está na esfera daquilo que é permitido, porque viver é causar um impacto, né? Você acaba realizando uma emissão quando você dirige, quando você come uma carne, você tem toda uma cadeia que até o prato ele chegar na sua mesa teve um grande número de emissões de gases poluentes, né? Isso daí é inevitável. Então isso está na esfera daquilo que é lícito, enquanto o dano ele está na esfera do que é ilícito, né? Então quando excede determinada emissão, quando passa daquilo que está estabelecido pela legislação do local em que o dano ele é aplicado, né?
E aí pode ter um âmbito estadual, um âmbito federal, um âmbito municipal, né? E voltando agora sobre o questionamento, né? Como que a gente mensura o dano? Então, isso gera algumas perguntas na nossa cabeça, né? Que eu trouxe algumas aqui, vocês também talvez estejam se perguntando. Uma coisa que eu penso quando eu reflito, né? Como que a gente mensura um dano desse tipo, né? Como que a gente promove a valoração desses danos? O que eu me pergunto, né? Temos a dimensão dos danos causados? Nós temos noção da importância do dano para a população local? Isso é um fator extremamente importante também. A gente tem noção do quanto que isso vai impactar no meio ambiente? Caso sim, a indenização ela vai ser igual para todos os casos? Bom, para isso, vamos falar um pouco sobre a diferença de valor e de preço, né? O valor, ele é um conceito individual e um conceito subjetivo, né? Cada um tem o seu valor para determinada coisa e isso é algo de cada um, né? De cada indivíduo. Agora, o preço, ele é objetivo e ele é empiricamente determinado. Então, o valor, na visão da economia, ele tem um viés de importância, né? Agora, o preço não, o preço é algo estipulado, tá? Então, dando um exemplo aqui bem claro para a gente, eu não sou uma pessoa muito fã de azeitona. Então, para mim, ela não tem um valor muito grande. Agora, tem gente que ama absurdamente a azeitona, então supervaloriza e coloca um valor muito maior nela. Então, tem um nível de importância maior para essa pessoa. Agora, eu sou muito fã de frango do KFC. Então, para mim, tem um valor muito absurdo. Então, tem uma importância muito grande, não vivo sem. Agora, o preço, né? Precificar, isso daí vai variar, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da incerteza, né? Afinal de contas, a própria Bolsa de Valores, ela revela a incerteza do conceito de valor, né? Então, se a gente está trabalhando com a valoração em casos de danos ambientais, a gente está utilizando métricas que não tem preço de mercado, né? Então, entra no âmbito da incerteza, entra no âmbito subjetivo. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Eu queria mesmo provocar vocês assim para que vocês reflitam junto comigo, a gente vá fazendo essa reflexão em cima de cada caso aqui de estudo, né? Então, vamos fazendo a valoração que vocês teriam para cada caso. Digamos aqui que a gente tem uma seca provocada por mudanças climáticas, né? E isso gera uma quebra de produção, ponto. O que a gente pode fazer a partir disso para valorar o dano que foi causado por essa seca, né? Então, só que vocês tenham aqui um tempinho para refletir, 5 segundos, vão observar aqui, melhor da pausa, na verdade, né? Observar aqui que houve uma quebra de produção. O que a gente pode fazer para quantificar, né, digamos assim, esse dano causado, tá? Então, trazendo aqui uma alternativa, a gente poderia comparar a área colhida e a área plantada, né? Porque aí você vê o quanto que você plantou ali e o quanto que você colheu. Então, a gente estaria utilizando a métrica, né, de referência aí com relação à quantidade que foi perdida, né, ao fazer essa comparação. Estou trazendo esse caso aqui, foi um estudo de um professor de economia da UFRJ que apresentou, em que ele observou essa quebra de produção, né, causada aí por uma seca, e ele mesmo adotou esse método aí de fazer essa comparação, porque esse dado de área colhida e área plantada é um dado do IBGE, né, então ele teria essa referência e foi algo bem interessante. Agora, no segundo caso aqui, a inundação provocada por mudanças climáticas, né? Aí o que aconteceu? Pessoas deixaram de trabalhar. O que a gente pode fazer aí para quantificar esse caso aí, esse dano provocado, né, pelas mudanças climáticas? Bom, aqui como uma alternativa, eu poderia quantificar a hora de trabalho perdida, né? Então, a gente fazendo essa quantificação, a gente poderia precificar esse tempo aí que o trabalhador deixou de exercer a sua função, né? Então, a gente usa aí a métrica do valor da hora de trabalho para precificar essa perda, por exemplo. Trazendo aí mais um caso, slide, houve aí a queima de floresta na Amazônia que gera emissão de material particulado, que provocou aí a internação de pessoas. O que a gente pode calcular aí dentro desse dano gerado para ressarcir de alguma forma, né, esse dano? Bom, aqui
a gente pode pensar em duas coisas, né? Primeiro, a gente pode avaliar o custo do tratamento dessas pessoas que estiveram internadas. E segundo, a gente pode também considerar a hora perdida de trabalho dessas pessoas, né? Então, aqui a gente está fazendo uso de métricas do valor da hora de trabalho e tratamento para precificar a perda. Tá? Então, vocês observam que essas métricas, elas desconsideram certos fatores, elas parecem ser muito vagas, né? Porque a gente só observa mesmo de forma muito específica, muito local ali, que aconteceu com o ser humano, e a gente acaba desconsiderando a perda de qualidade de vida dessas pessoas, que são fatores que implicam a longo prazo na vida dessas pessoas, a perda de patrimônios, porque muitas vezes existem fatores culturais ali envolvidos, né? Então, você pode até ressarcir aquele patrimônio perdido, uma estátua, determinado local que se perde completamente algo assim, irreparável, por mais dinheiro que a empresa tenha, muitas vezes causa impactos aí que não tem volta para aquela população que tinha um apego com determinada coisa, né? Enfim. E também os elementos da natureza, tá? Então, a gente vê que a questão da métrica, ela é algo muito, muito vago, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma perda aí gigantesca de pessoas no acidente de avião, né? Cada pessoa ali ela vai ter uma contribuição diferente de renda, por exemplo. Então, a métrica ela não funciona avaliando a perda de produtividade de cada indivíduo, nesse caso, né? Então, esses exercícios aí de valoração, elas mostram que embora essas perdas, né, pelos fenômenos climáticos, elas não têm um preço de mercado, a gente vê que elas têm perdas econômicas de dimensão significativa. Bom, e trazendo um caso real aí que aconteceu e foi contado pelo juiz da Vara de Interesses Difusos em São Luís do Maranhão, um juiz chamado Douglas de Mello, ele contou um caso em que foi muito semelhante, né, o acontecimento, que ocorreu em duas regiões diferentes, em dois empreendimentos bem diferentes, né? Antes de falar sobre esses empreendimentos, vamos contar do caso, né? Essa imagem aqui você pode ver as palmeiras de Babaçu, né, e são extremamente tradicionais ali, né, tá super envolvidas na cultura da região ali em São Luís do Maranhão. Elas são até protegidas, né, existe uma legislação específica que abarca, né, a proteção com relação a essas palmeiras. E nesses dois empreendimentos aconteceu o mesmo caso, né? Qual que foi ele? Houve a invasão ali de uma área protegida em que essas palmeiras estavam presentes, em torno aí dessa invasão de aproximadamente 500 metros, que acabou provocando aí a supressão dessas palmeiras de em torno aí de 30 a 50 palmeiras, né? Então, isso foi levado a julgamento. Só que tem uma diferença bem grande entre os dois empreendimentos que causaram essa ação. Vale constar que foram em locais diferentes, né? Então a situação foi parecida, mas foram em locais diferentes. O primeiro caso é que quem provocou isso foi um agricultor familiar, né? Ele cedeu a sua área aí, provocando esse desmatamento. E o outro caso foi uma grande empresa de construção civil que cometeu a mesma ação. Agora a questão é como avaliar esses dois casos, né? O que aconteceu na prática, né? Porque assim, parando para pensar, a extensão do dano, né, se a gente vê de forma isolada, é a mesma. Então, eu queria também trazer esse questionamento aqui para vocês terem, se vale indenizar tanto o agricultor quanto essa empresa multinacional da mesma forma. O que aconteceu? O que esse mesmo juiz determinou? Para o agricultor, foi uma indenização de R$ 5.000, né? E não foi só a indenização em si, né? Mas também teve a questão de restauração do local, né? De replantio, e o mesmo também para a empresa, né? De restauração, de replantio. Mas a indenização foi bem diferente. Para a indenização dessa empresa foi de 12 milhões. Então, a gente vê que é uma diferença muito absurda. Então, foi algo extremamente arbitrado aí, por parte do juiz, né? Então, assim, muitos diriam que foi uma decisão injusta, né? Mas, assim, se a gente parar para observar o preço, se o juiz cobrasse 5 mil da empresa, assim como ele cobrou para o agricultor,
seria o mesmo, mas o valor seria muito diferente. Então, o preço ele pode ser definido da mesma maneira, mas ele precisa observar mais a questão do valor do que o preço em si, né? Porque ele cobrar o mesmo valor agora, né, de 12 milhões para o agricultor seria algo muito custoso. Causaria para esse agricultor um sofrimento gigantesco. Ele com toda certeza perderia a sua propriedade, se não, né, ser preso. Então, de acordo com o juiz, né, seria uma grande força de dissuasão para com o agricultor e os demais agricultores da região, né, mostrando aí que seria algo inviável agora. Ele cobrar isso também da empresa, um valor tão alto, é um grande poder de dissuasão com as outras empresas, né? Então, fazendo uma avaliação pela extensão do dano em si, a gente só observaria de fato ali o tempo que a população ficou privada das palmeiras, né, e o custo para a restauração. Isso daí de acordo com o que o juiz trouxe. Seria essa a forma de avaliar se fosse uma questão mais fria, né? Então, esse é o valor ali que ele está considerando. Agora, o preço mesmo, né, isso variou, né? E aí, até mesmo esse preço que ele cobrou do agricultor e da empresa tem um valor diferente, né? Então, para a empresa seria mínimo, então eles praticamente desconsiderariam, e muitas, inclusive, fazem isso por ver que o crime compensa, né? Porque comete o ato ilícito ali e ganha mais com isso e prefere pagar uma multa, por exemplo. Então, o que o juiz exaltou bastante, né, foi sobre esse livro do filósofo Javier Gomá, que se chama Exemplaridade Pública. Ele aborda sobre a força revolucionária do exemplo, que quanto mais autoridade você tem, mais prestígio e quanto mais importante é o seu cargo, maior é o seu impacto, né? Então, se você tem um grande poder econômico, um alcance muito grande, quanto mais essa empresa ela influencia as outras em relação à sua conduta, mais as atitudes têm um impacto na sociedade. Então, essa questão, né, da arbitrariedade, ela considera que o valor do dano ela vai subir bastante quando você considera o tamanho da influência que o empreendimento ali tem, né? Então, isso vai variar com relação ao valor da indenização. Então, a gente nota que o âmbito jurídico ele é algo muito subjetivo, né? E assim, é importante que seja assim, como a gente pôde observar. Então, o exercício de valoração ele precisa arbitrar medindo concentração de renda, porque senão um agricultor pagaria tão caro quanto uma empresa multinacional, né? Então, só trazendo aqui algum breve questionamento, no Brasil, por qual razão então as empresas que, em muitos casos, elas preferem pagar indenização do que cumprir com a legislação? Então, fazendo aqui uma provocação, trazendo um dado que mostra como que a produtividade no Brasil é uma coisa muito precária ainda. Se eu queimo 1 hectare de floresta amazônica para colocar um boi a mais, que é o necessário de se queimar para que se coloque apenas um boi, eu vou estar emitindo algo da ordem de 120 a 150 toneladas de carbono. Então, isso equivale ao que 100 a 120 automóveis emitem em um ano. E quanto é que a gente ganha na produtividade de um boi? É algo no máximo aí de 300 a 400 reais em um hectare, né? Então, fazendo essa conta, a gente vê implicitamente o preço necessário. Então, o ganho ele é pequeno e o dano ele é muito maior do que esse ganho, né? Então, isso mostra a necessidade da corretiva do poder público, ainda mais quando a gente analisa os últimos dados do IBGE que mostram aí que existe atualmente no Brasil mais cabeças de gado do que brasileiros. Então, multiplicar, né, por essa quantidade, a gente vê o dano gigantesco que é causado não só atualmente, no presente, mas que provoca, né, um dano sem precedentes a longo prazo aí na questão das mudanças climáticas. Então, eu finalizo aqui a apresentação, agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que tenha dado para aprender alguma coisa. Por fim, aqui eu deixo a bibliografia, e aí fico à disposição para diálogo, para qualquer dúvida. Então, muito obrigado.